Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Estão abertas inscrições para 2 festivais organizados pela Funalfa. Um deles é o 10º Festival Nacional de Teatro. O outro é o 8º Festival de Cenas Curtas de Juiz de Fora. E hoje você vai saber informações sobre esses eventos, além de conferir como participar. Para isso recebemos o superintendente da Funalfa, Toninho Dutra. Obrigado pela sua presença novamente aqui na mesa de debates. Para a gente começar, quem que pode participar desses festivais? Bom, são 2 inscrições distintas, né? O Festival Nacional de Teatro ele é aberto em nível nacional, qualquer grupo, ou companhia, ou artista de qualquer parte do território nacional. E a gente recebe a inscrição até o dia 23 de setembro. O Festival de Cenas Curtas é um festival restrito aos artistas e grupos de Juiz de Fora. Então, para o Festival Nacional de Teatro, grupos de todo o território nacional, e para o Festival de Cenas Curtas, grupos e artistas locais. Sim. Qual a penetração do nacional? Que estamos completando 10 festivais, né? A gente tem uma grande representatividade do Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, mais até do que outras cidades de Minas. Mas já tivemos grupos da Bahia, já tivemos inscrições do Amazonas, já tivemos inscrições do Acre, de estados mais distantes. Assim, da Bahia teve até a participação de um espetáculo. Rio Grande do Sul. Então a gente consegue... não tivemos ainda de todos os estados, mas a gente consegue atingir um grande número de estados e gera um interesse. E é um festival que hoje ele está dentro do calendário nacional de festivais de teatro no Brasil. Ele é muito esperado. Esse ano a gente atrasou um pouco o festival, a gente vive um momento peculiar com relação aos espaços, né? Nós temos uma dificuldade com relação ao Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, que teve, por orientação do bombeiro, a sua lotação do teatro reduzida de 180 para 80 lugares. Nós temos algumas dificuldades de espaço na cidade, que a gente pretende colaborar com isso, com a entrega do Teatro Pascoal Carlos Magno, que está em processo avançado de final de obras. Nos próximos meses nós estaremos entregando o teatro para a comunidade. E outras coisas que aconteceram, que no período eleitoral a gente tem, o serviço público tem uma dificuldade maior de divulgação dos seus eventos por conta do que está acontecendo no cenário político. Muitas coisas e muitos estilos de divulgação que a gente fazia estão impedidos no momento. A gente está trabalhando com muita restrição de divulgação e isso retardou um pouco o processo. Também a questão financeira, que não é segredo para ninguém, que a gente vive uma crise nacional que afeta a arrecadação do município. Então a gente vive o dia a dia dentro do setor público. A vivência do dia a dia na liberação dos recursos para que cada evento possa acontecer. Então houve a necessidade, juntando esses 3 fatores, da gente aguardar um pouco para poder mesmo colocar na rua os 2 festivais, que vão acontecer quase que seguidos um do outro, né, fazendo uma ligação direta em tempo do Festival de Cenas Curtas com o Festival Nacional de Teatro. Quando um termina, o outro está iniciando. E a gente acha também que é bacana, porque isso vai possibilitar que as pessoas que venham de fora participar do festival possam assistir o que é produzido nessa modalidade das cenas curtas, né, porque não é uma produção que se fixa nos teatros, nas casas de espetáculos. Ela é feita especialmente para esse evento, mas que, ao contrário, às vezes ela tem derivado em espetáculos que se transformam em espetáculos grandes e são mostrados depois em temporada. O Toninho, esses cenas curtas, quais são os critérios que você está usando para selecionar o trabalho? As cenas têm que ficar compreendidas entre 5 e 15 minutos, elas não podem durar menos que 5 e mais que 15 minutos, tem que ser grupos da cidade, vão ser escolhidas até 20 cenas e elas vão ser apresentadas em 2 eliminatórias, de blocos de 10 cada uma, e nós vamos ter uma final, onde são selecionados os 3 primeiros lugares, dentro do critério que é estabelecido pela comissão julgadora, e a gente convida um corpo de jurados para fazer essa avaliação, e o júri ainda tem a condição de fazer uma premiação especial por ano. O primeiro lugar recebe R$3.000, o segundo lugar recebe R$2.000 e o terceiro lugar recebe R$1.000, e essa premiação especial também R$1.000. O que é essa premiação especial?
destacou uma questão de uma direção. O espetáculo ganhou, mas o júri acha que, além do prêmio, deve-se evidenciar aquela direção diferenciada que foi feita, ou um trabalho de atriz, ou uma trilha sonora, algum aspecto de um espetáculo chamou mais atenção do que todos de uma forma geral, ou que já tenha sido contemplado entre os 3 primeiros colocados, ou o de outro espetáculo que não tenha sido premiado. Tem um tema específico, não, não, né? Não, é livre, né? É livre, isso. E tem tido uma procura boa para a inscrição? Tem tido uma procura boa, é um festival esperado, e ele mostra muito da capacidade de produção local, principalmente dos nossos jovens atores e diretores, pessoas que estão exercitando e se iniciando na prática da dramaturgia, né, de escrever pequenos textos teatrais, e aí depois, como eu disse, alguns deles já viraram peças de maior tempo que são mostradas nos nossos teatros. Tem sido um bom parâmetro de conhecer a nossa capacidade atual de produção e das pessoas poderem fazer uma amostra do seu trabalho e conhecer o que é feito na cidade. Agora, falando sobre as inscrições desses festivais, o prazo delas, até quando podem ser feitas? Então, os 2 festivais podem acontecer a inscrição até o dia 23 de setembro. A data é a mesma para os 2? A data é a mesma. O Festival Nacional ele pode acontecer via correio, e o Festival de Cenas Curtas somente na Funalfa, no setor de expediente. E aí o setor funciona de 9 ao meio-dia e de 2 da tarde às 5 horas, recebendo esses documentos. E quais são os documentos que são necessários? Existe uma pré-seleção? Existe. Nessa pré-seleção que são escolhidos esses 20 espetáculos. Então ele tem que entregar o texto do Cenas Curtas, né? Ele manda um texto, porque não é um espetáculo que precisa estar pronto, ele pode ser ensaiado, ele pode ser confeccionado para as apresentações de cenas curtas, uma sinopse do espetáculo e uma indicação do como o grupo pretende montar esse trabalho. Então, em cima desses documentos iniciais, e a comprovação de que aquelas pessoas são, de fato, da cidade. Que é feita uma análise desse documento, do texto, da intenção do grupo da montagem, e são escolhidos os 20 primeiros. No Festival Nacional de Teatro, além do texto, da sinopse, de fotos, porque aí a gente já passa a trabalhar com espetáculos que já foram encenados ou que estão em fase final de montagem, que isso foi incorporado nos 2 últimos anos. Então, se eu estou com um trabalho em fase de ensaio final, que eu já tenho figurino, cenário, que esse espetáculo pode ser fotografado e filmado, esse espetáculo pode participar. Não precisa ser mais só espetáculo estreado. Então a pessoa tem que enviar um vídeo com a filmagem do espetáculo, algumas fotos, 3 fotos do espetáculo, que servem depois para utilização para divulgação, que a Funalfa faz do festival, e o uso da confecção do material, de folder, de prospectos que são entregues nas sessões de teatro que acontecem durante o festival, o texto, sinopse, e basicamente isso. E aí vem lá uma documentação mais específica ligada às pessoas, né? Documento, nome da equipe, do elenco, quantas pessoas compõem a equipe, quantas pessoas compõem o elenco, são informações mais de organização que a gente precisa para a acomodação das pessoas, saber qual o teatro que adequa para aquele recebimento daquele espetáculo. Como é que você vai resolver o problema do local para a apresentação dessas peças? O Carlos Magno certamente será inaugurado? Para esses festivais, não. Certamente ele será inaugurado. A obra, Zé Luiz já esteve lá comigo, visitando. Eu tenho convidado alguns artistas para poder ver a obra do teatro acontecendo. Quem viu no que a gente começou em julho de 2015 e vê hoje, já percebe que há realmente uma obra com tendência à inauguração, muito próxima da possibilidade de entrega desse espaço há 3 décadas fechados, que há 3 décadas já era uma grande demanda do grupo cultural da cidade, né, dos artistas, dos produtores, das pessoas que gostam de arte e cultura na cidade, essa necessidade de um teatro público de médio porte que a cidade não possui, e que foi prometido pelo prefeito Melo Reis na época, na presença do Pascoal Carlos Magno, que esse teatro seria construído. Esse teatro começou a ser construído, ele é retomado várias vezes mas agora a gente já está muito bem encaminhado para poder resolver
peleja, né? Essa situação que ficou aí 30 anos de intervalo entre o início da obra e a entrega à população. Parece mais uma catedral, né? Mas vai chegar lá. Eu mesmo já fui convidado várias vezes para fazer pedra fundamental lá, que eu tinha a impressão que eu ia acabar o teatro de tanto tijolo que eu estava colocando. Não, mas se quiser comprovar, a TVE está convidada a fazer uma matéria lá para mostrar para a população que a obra está andando, a caixa de cena está praticamente pronta, né? O Zé Luiz conhece muito bem isso, assim, as varas de iluminação, o cenário, as varandas. Então tem uma cara de teatro já para as pessoas verem. E quem viu um palco que era um buraco e vê hoje um palco pronto, o teatro já está com os degraus concretados, andou muito. Nós temos assim, uma obra que andou e tem as marcas do seu trajeto desde a retomada da obra. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o superintendente da Funalfa, Toninho Dutra, sobre o Festival de Cenas Curtas e também o Festival Nacional de Teatro, que estão com as inscrições abertas. Agora, quanto ao Festival Nacional de Teatro, a Funalfa vai fornecer qual tipo de apoio para aqueles grupos que vêm de fora da cidade? Existe uma ajuda de custo que varia entre R$ 1.500 e R$ 7.000, e essa ajuda de custo ela é estabelecida a partir da quilometragem de ida e volta da cidade onde a pessoa mora, a Juiz de Fora. Então existe uma tabela com valor mínimo de R$ 1.500 e o valor máximo de R$ 7.000, e dentro disso há uma variação que é estabelecida pelo número de quilômetros percorridos de ida e volta do grupo. A pessoa vem a seu convite, permanece aqui só o tempo suficiente para apresentar o trabalho dele e retorna. A pessoa ou vai até o final do se festival inscreve, aqui. existe a inscrição, a gente tem recebido em média de 80 a 100 inscrições por ano, selecionado em torno de 12 a 15 espetáculos. Esse ano nós vamos selecionar 12 espetáculos, até 12 espetáculos. E existem grupos que vêm e apresentam e vão embora, às vezes até chegam, montam, apresentam e já vão embora logo depois do espetáculo, como artistas que ficam no festival inteiro para justamente poder ter esse intercâmbio, conhecer o que está sendo produzido em outras áreas. Tem artistas que vêm e já aproveitam e fazem contato para festivais na sua cidade. É diferente, é diversificado, porque muitos artistas trabalham em outros setores da economia, né? Às vezes são professores, funcionários públicos, como eu, por exemplo. Enquanto fiz teatro, fui sempre professor de escola pública, professor de escola da rede particular. Então, uns vêm e não podem ficar. Outros já têm uma agenda mais livre, ou organizam férias ou folgas para poderem ficar na cidade um período maior e vivenciar o festival como um todo. Isso tem um impacto aí da hotelaria e tudo mais, né, Toninho? Tem uma receptividade muito grande e muito bacana do público local. A gente tem tido uma boa aceitação desde o primeiro festival. O festival varia muito de ano para ano, assim, de estilo de produção. Às vezes tem anos que nós recebemos assim 80% são monólogos, tem ano que a gente recebe coisas com 70% a 80% de peças de palhaço. Varia muito, assim, é uma coisa muito, muito divertida até de participar dessa seleção. Teve um ano que uma boa parte do cenário de todos os grupos eram feitos de caixote. Era uma caixotada, caixote. Gente, que combinaram isso, né? Assim, então varia muito assim, as produções e varia o resultado também do que é escolhido. Qual a data do festival, Toninho? O festival, eu vou ter que dar uma coladinha aqui agora, é novembro. E as inscrições são agora, né? Até quando? As inscrições vão até 23 de setembro e o festival acontece de 28 de outubro a 6 de novembro. Ah, tá. Todos os dois festivais dessa época? Não. O Festival de Cenas Curtas acontece nos dias 14 e 15 de outubro, as eliminatórias, e no dia 28 de outubro, a final. Aí, tão logo termina o festival, no dia 28, a gente gostaria que a final do Festival de Cenas Curtas fosse a abertura do Festival Nacional de Teatro. Toninho, uma pergunta com relação à seleção, né? Porque teatro é o homem diante do homem. E um dos requisitos atuais é justamente um vídeo. E o vídeo nunca é a realidade do espetáculo. Primeiro que ele pode ser cortado, editado, melhorado, não é? Como é que fica a comissão com isso? A comissão erra?
Erra. Erra até... O ideal seria você ter uma curadoria que visitasse os espetáculos para ver o espetáculo homem de frente para o homem, como você bem lembrou. Mas isso é praticamente impossível no festival de nível nacional. Assim, né? Você tem 100 inscritos, você teria que ter uma comissão rodando o país durante alguns meses para dar conta de fazer isso tudo. O vídeo não pode ser editado. Ele tem que ser um vídeo de cena aberta, o que também empobrece. Peças que eu participei, por exemplo, que eu vi filmada, que eu não gosto nem de ver, porque você não reconhece. Não existe ali a essência do teatro, né, Zé? Você sabe disso muito bem. Perde-se muito. Então, por conta disso também, existem erros. Tem coisas que a gente seleciona e na hora que você vê, você fala, meu Deus do céu, mas não era isso que estava lá, não era isso que estava documentado. Ou ao contrário, às vezes você traz uma peça, é uma peça simples, que não tem grandes pretensões, mas ela tem tudo direitinho, você aposta naquilo ali e ela surpreende com o público, porque ela tem o trabalho do homem com homem. O mais forte dela é isso, e ela quando ela chega no contato com o público, ela cresce e acontece muito mais do que aquela que você postou todas as fichas e que às vezes é a grande decepção do espetáculo. Já trouxemos coisas maravilhosas e já trouxemos coisas que geram muito debate, que geram amores e ódios. Mas acho que isso é bacana num festival também, né? Da plateia sair debatendo porque gostou, porque não gostou. No intervalo eu estava falando com o Zé Luiz ontem, que ontem foi assistir o filme Aquários, né? Que acho que a sensação da volta da Sônia Braga ao cinema nacional. E tem essa coisa também, muita gente adorando, achando o filme perfeito, e gente achando alguns defeitos no filme, embora seja um filme de boa qualidade. Acho que a arte suscitar isso nas pessoas, o debate, o gosto, porque tem também essa coisa do olhar, né? O júri é um olhar. Se a gente mudar uma pessoa naquela composição, você pode mudar toda a classificação, porque é outro olhar, é outra experiência de vida, é outra história, são outras coisas que me emocionam, ao contrário do que emociona o José Luiz Ribeiro. Então, é diferente. Assim, o júri é um conjunto de olhares. E por isso que eu acho que o prêmio é o olhar naquele dia daquelas pessoas. Então marca aquele momento. Não significa que eu seja o melhor para sempre e nem o melhor para todos. É a marca de um momento. Tem repetido muitos participantes? Quem veio o ano passado volta a participar? Tem muitos grupos que se inscrevem quase que todo ano. Às vezes são classificados, às vezes não, mas os grupos se repetem. A gente tem aí meio a meio. Grupos que sistematicamente se inscrevem e grupos que se inscrevem pela primeira vez. Então mais ou menos. Quando você já conhece o grupo, já tem uma visão melhor, né? Ver da capacidade de produção daquele grupo, mas também não deixa de trazer surpresa. Nós já tivemos grupos que fizeram trabalhos impecáveis e que no segundo trabalho não aconteceu da mesma forma. E grupos que fizeram trabalhos medianos na sua primeira passagem pela cidade e trabalhos muito bem avaliados na segunda passagem. Você vai usar o Cine Central para fazer? Talvez para uma abertura. Isso ainda está sendo negociado. O Cine Teatro Central ele só faz sentido se você tiver um espetáculo que atraia muitas pessoas. Se você colocar 500 pessoas dentro do Cine Teatro Central, que lota um teatro para música, você está com um teatro central vazio. Né? Então, só faz sentido se você tem um espetáculo que atraia um grande número de pessoas, como a gente já teve em alguns momentos do festival. Já abrimos com teatro de rua, já abrimos com espetáculo convidado. A gente está ainda a curadoria está definindo como é que será a abertura nesse ano, e a gente está com uma parceria com a universidade. Você tinha feito uma pergunta no intervalo também que a gente não respondeu no ar. A parceria com a universidade, que hoje toma conta, organiza e faz funcionar o Centro Cultural Pro Música, nos deu a possibilidade de a gente fazer o festival tendo uma casa maior. Então a gente vai ter a possibilidade de usar o Diversão e Arte, com o qual a gente tem um convênio, que é um espaço mais alternativo, de arquibancada, sem palco italiano. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, que é um espaço mais moldado à característica do encenador. E o Teatro Pro Música, que é um palco já com as características de palco italiano. O público não vai pagar a entrada, não vai ser franco? São todas gratuitas. Para o sabor do meu amigo Zé Luiz Ribeiro. A gente faz uma troca por livros. Nós já recolhemos nessa administração mais de 30 mil livros que são doados a bibliotecas comunitárias. E isso assim, foi
Eu acho que foi uma grande sacada. Assim. Nós tínhamos, quando a distribuição era gratuita, simplesmente gratuita, sem nenhum tipo de investimento, as pessoas passavam no posto de troca, pegavam 20 ingressos. E às vezes chuviscava, ninguém daqueles 20 ia. Ou então pegava, vou ver se fulano vai querer ir, e já pegava aquele ingresso. Agora, como ele sai de casa? Ele tem que pegar um livro que está morto lá na prateleira dele. Ou ir na banca do Vasco. Ou ir na banca do Vasco, que seja. Mas o que a gente quer é aquele livro mortinho lá, que ele já leu, já releu, não vai ler mais, ou não gostou, e que outras pessoas possam fazer a leitura desse livro. E não são doados para bibliotecas públicas, são bibliotecas comunitárias. E vou terminar rapidinho de falar isso. E aí a gente entendeu o seguinte, quando a pessoa sai de casa, ela tem esse pequeno investimento para buscar o ingresso, a gente teve um aproveitam% da plateia de 80% a 90%. Ela valoriza, então ajudou, né? A questão de você conseguir fazer chegar livro em alguns lugares que ele chega com mais dificuldade, e também você teve as plateias mais cheias. Por isso a gente mantém essa troca aí para fazer esse intercâmbio. Toninho, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debates. Falei demais. Agradecendo também a presença do Pedro e do Matheus que estiveram aqui conosco. Também obrigado aos nossos debatedores, José Luiz Ribeiro, Neuza Bernardes. Muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento no YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.